Meus caros, existem sonhos que não são sonhados pelo homem, mas os escritores criaram personagens para sonharem esses sonhos. Então vamos conversar agora sobre um conto muito bonito de Dostoiévski chamado Sonhos de um Homem Ridículo. Esse conto começa com um homem que não dava risada, triste, vivendo um niilismo, nada podia fazer sentido para ele. E quando ele via os outros rirem, ele entendia que é porque eram pessoas inocentes que não compreendiam a visão de mundo que ele tinha. E esse homem tinha se decidido por se matar. Mas aguardou que tivesse um momento oportuno, até que chega um momento que ele olha para o céu e, diante de nuvens escuras, ele vê uma estrela e olha para essa estrela e compreende nessa leitura que ele deveria se matar naquele dia. Ele pega uma arma, adquire, e vai caminhando em direção aonde ele reside, que é um quarto onde vivem outras pessoas em outros quartos, e encontra, durante a sua ida, uma menininha de 5 anos, aflita, pedindo socorro, sofrida, e ela diz: moço, me ajuda, sobre a mãe dela, que possivelmente estava precisando de uma ajuda. Mas o homem pensa, e nem dá bola para a menina: poxa, mas se nada tem sentido para mim, por que eu vou ajudar uma pessoa? Não tem nada, eu vou me matar, então para que serve isso? E passa. E chega no seu quarto, coloca a arma sobre a mesa, e a ideia dele era sempre dar um tiro na cabeça. Era esse o plano. Ele coloca sobre a mesa e não sabe por que começa a ter uma mobilização de sentimento e a razão fica brigando com isso. Por que eu estou sentindo? Uma coisa que é um sentimentalismo, uma menina me pede, eu não vejo sentido no mundo. E aí adormece ali mesmo, descansando a cabeça sobre a mesa, e tem um sonho. Nesse sonho, ele dá um tiro no peito, ele atravessa o coração com um tiro. E é levado para um lugar muito escuro e muito distante, num mundo bem distante, como se fosse em outra galáxia. Nesse mundo, ele vê as pessoas muito amorosas, beijando ele, acolhendo, e as pessoas não tinham problemas. Elas viviam somente uma unilateralidade que é da satisfação, da plenitude do viver, não havia nada que pudesse contrastar com isso. E aí ele fica admirando aquilo e começa a falar para essas pessoas e questionar, como se fizesse uma maiêutica socrática, e dizendo: mas vocês aqui não têm nada, não brigam, vocês não roubam, vocês não fazem nada que pudesse contrariar um ao outro. Mas de tanto fazer as perguntas, essas pessoas já começam a ter o revólver como símbolo, a agressividade vem, já começam a precisar criarem leis e começam a ter aquelas coisas aqui do mundo desse sonhador. E o sonhador começa então a se sentir como a serpente lá no paraíso. Poxa, tirei esse povo da inocência, e começa a sofrer como o culpado, aquele que fez esse pessoal viver assim, e o pessoal começa a achar ele um homem ridículo. Como que ele pode achar que fez isso e que o mundo deles teria ficado ruim? Não, o mundo estava bem. E nesse movimento, ele acorda. Mas ele agora tem um outro modo de ver o mundo, outro modo de pensar, um outro modo de entender. Esse sonho
como que uma imaginação que atua e direciona as suas atitudes, onde ele agora começa a pensar assim: a consciência da vida é superior à vida? O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade? É contra isso que devemos lutar. A consciência da vida não pode ser superior à própria vida, nem o conhecimento das leis da felicidade superior à própria felicidade. E eu lutarei contra isso. E eu localizarei e localizei aquela garotinha e devo continuar e continuar. É assim que termina o conto. Os sonhos, eles trazem toda uma imaginação que a sabedoria da natureza, que vai aí constituir todos os temas humanos, esses temas arquetípicos, e dali as experiências da vida, à medida que alguém está vivendo uma consciência muito unilateral para um determinado aspecto e não vê o outro, os sonhos é como se mostrasse este outro lado, é como se pudesse mostrar àquela pessoa qual o caminho da evolução, qual o caminho que essa pessoa pode se tornar realmente uma pessoa com nível de consciência maior. Trabalhando na psicoterapia, os sonhos são bastante úteis ao psicoterapeuta, um instrumento de intervenção, é como se fosse o retrato do que aquela pessoa está experimentando naquele momento da vida, e é como uma espécie de revelação do que está oculto, para que essa pessoa possa saber o caminho verdadeiro que tem a seguir. E a partir dessa consideração, porque sonho são imagens, mas são imagens que podem ser sensoriais, como a imagem de uma pessoa cega de nascimento, sensações, percepções, sabor. O sonho não é ótico apenas, não é a imagem ótica somente, pode nem aparecer a imagem ótica. A questão é que a gente não trabalha transformando a imagem num conceito para poder explicar ao indivíduo, porque senão fica somente uma relação com a consciência. Trabalhamos com a própria imagem que faz essa conexão com a união do inconsciente com a consciência, porque somente quando esses conteúdos de emoções que foram traduzidos aí pela consciência e faz emergir, e esse homem, com apenas esse sonho, é como se fosse ele terapêutico. Isso pode ocorrer, sim. Alguma coisa vinha se acumulando e essa menininha salva esse homem e esse homem pôde viver uma vida que estava perdido. Ele não sabia que tinha essa vida para viver. Então, é muito importante quando conseguimos entender o quanto que um sonho vai falar, o quanto que um sonho vai nos dizer alguma coisa. Eu quero convidar vocês a olharem o site do Instituto Jungiano da Bahia, onde já estamos fazendo as matrículas pelo próprio site, oferecendo os cursos de formação, de especialização em psicoterapia analítica, em psicossomática, em teoria junguiana, o processo criativo, a arte-terapia, o psicotrauma e psicotraumatologia, que é um curso que só tem no Instituto Jungiano da Bahia. E fico aguardando ter vocês presentes e, em algum momento, tendo a mim como professor. Então,